Estamos de volta com Goiás Mais Enem na TV. Hoje você está assistindo a aula de redação da professora Joaned. Antes do intervalo, a gente falou sobre as competências avaliadas para nota máxima e também o que fazer para evitar o zero na redação. E tem mais dicas importantes para avaliação, né, professora? Isso mesmo. Nós temos, então, que entender que a escrita da redação, ela não precisa de letra linda, redondinha, mas ela precisa ser legível. Para quê? Para evitar dúvida no momento da avaliação. Então, a redação com letra ilegível, ela não poderá ser avaliada. Então, é necessário que você faça o seu traçado de forma legível. Bom, no caso de letras, que o aluno pergunta muito, professora, eu faço letra de forma, e aí? Tem algum problema? Nenhum, desde que você observe com cuidado o que é maiúsculo do que é minúsculo. Pronto, sem nenhum problema. Letra legível, combinado? Outro ponto que merece a nossa atenção é com relação ao título. O título para a redação do Enem, olha, para a redação do Enem. Ele é um elemento opcional na produção do seu texto. Ele será considerado, se você colocar o título, ele será contado como linhas. Aí você perde uma linha, vamos lembrar disso. E outra questão, o seu texto será avaliado se ele tem coerência com o seu projeto textual. Não colocando nenhum título, sem problemas. Bom, porque não há exigência que um candidato coloque título na produção. Bem, agora nós vamos analisar o seguinte. A proposta de redação do ano passado, do Enem 2017, ela trazia um tema. Qual que era o tema? Desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. Agora, nós vamos fazer o seguinte. De posse agora, aí na sua telinha, de uma redação, nota 1000, nós vamos encontrar os elementos das 5 competências aqui, exatamente aqui nesse texto. Então acompanhe comigo. Na mitologia grega, olha como esse candidato começa o seu texto. Onde ele vai? Ele vai num conhecimento lá da história. Ele vai trazer outros conhecimentos de outras áreas para a composição do seu texto. Então, na mitologia grega, Sísifo foi condenado por Zeus a rolar uma enorme pedra morro acima eternamente. Todos os dias, Sísifo atingia o topo do rochedo. Contudo, era vencido pela exaustão. Assim, a pedra retornava à base. Até aqui, ele está contextualizando, ele está trazendo, esse candidato traz o quê? Ele traz um contexto de outro componente, de outra área do conhecimento, para agora relacionar-se com a proposta do Enem. Então vejamos, ele coloca: odiernamente esse mito assemelha-se à luta cotidiana dos deficientes auditivos brasileiros, os quais buscam ultrapassar as barreiras as quais os separam do direito à educação. Agora ele está totalmente no tema. Bem, ele apresentou o tema. Desafios para olha só, desafios para a educação de surdos no Brasil. Agora ele está inteiro, completo no tema. E agora ele vai apresentar a tese. O que é a tese mesmo? É o que ele pensa sobre o tema. Qual que é a opinião dele? Ele vai usar um conectivo nesse contexto. Qual? No contexto que ele acabou de relacionar. Então, nesse contexto, não há dúvidas de que a formação educacional de surdos é um desafio no Brasil, o qual ocorre, infelizmente, devido não só à negligência governamental, mas também ao preconceito da sociedade. E assim, ele finaliza o primeiro parágrafo. Então, vejam,
o que deve conter na estrutura textual dissertativa e argumentativa. Primeiro parágrafo, a apresentação do tema e segundo, a apresentação da tese. Isso no primeiro parágrafo. O segundo parágrafo, ele vai fazer o quê? O que ele afirmou mesmo? O que ele afirmou? Que a sociedade também contribui para esses desafios na educação de surdos, bem como o poder. Então vejam, a Constituição Cidadã, esse já é parágrafo que nós consideramos desenvolvimento. A Constituição Cidadã de 1988 garante educação inclusiva de qualidade aos deficientes. Todavia, o Poder Executivo não efetiva esse direito consoante Aristóteles no livro Ética a Nicômaco. A política serve para garantir a felicidade dos cidadãos, logo se verifica que esse conceito encontra-se deturpado no Brasil à medida que a oferta não apenas da educação inclusiva, como também da preparação do número suficiente de professores especializados no cuidado com surdos não está presente em todo o território nacional, fazendo os direitos permanecerem no papel. Olha só, vamos analisar. O que ele levantou primeiro na tese? Qual foi o primeiro apontamento na tese? Ele apontou que as organizações governamentais, elas não estão empenhando-se para vencer esse desafio. E no primeiro parágrafo de desenvolvimento, que corresponde ao segundo do texto, o que ele fez? Ele falou sobre isso. Vamos lembrar o que ele colocou na tese? Ele colocou a responsabilidade da sociedade ao discriminar. Então vamos lá. O segundo parágrafo do desenvolvimento, que constitui o terceiro da produção, ele começa dizendo: igualmente, o preconceito da sociedade ainda é um grande impasse à permanência dos deficientes auditivos nas escolas. Tristemente, a existência da discriminação contra surdos é reflexo da valorização dos padrões criados pela consciência coletiva. No entanto, segundo o pensador e ativista francês Michel Foucault, é preciso mostrar às pessoas que elas são mais livres do que pensam para quebrar pensamentos errôneos e construído em outros momentos históricos. Assim, uma mudança nos valores da sociedade é fundamental para transpor as barreiras à formação educacional de surdos. Percebam aí que ele agora apontou o segundo elemento da tese e ele nos convenceu disso. E interessante observar que no finalzinho desse parágrafo ele já prepara o leitor para intervenção, para fazer a intervenção. E agora vem o momento de fechar o texto. É o momento em que ele vai apresentar a intervenção. Vamos lá, de olho na tela. Portanto, indubitavelmente, medidas são necessárias para resolver esse problema. Cabe ao Ministério da Educação criar um projeto para ser desenvolvido nas escolas, o qual promova palestras, apresentações artísticas e atividades lúdicas a respeito do cotidiano e dos direitos dos surdos. Primeiro, ele colocou a responsabilidade no Ministério da Educação. E exatamente cabe a ele a solução, mas também ele colocou responsabilidade na sociedade. Então, ele teria que apresentar aqui uma proposta de intervenção que dissesse também de um comportamento, de uma atitude da sociedade. Então, vamos lá, terminando o parágrafo. Uma vez que ações culturais coletivas têm imenso poder transformador, a fim de que a comunidade escolar e a sociedade no geral, por conseguinte, conscientize-se desse modo, a realidade distanciar-se-á do mito grego e os Sísifos brasileiros vencerão o desafio de Zeus. Olha só, nota 10.
nota 1000 nesse texto, porque o aluno, ele desenvolveu o projeto textual dele, procurando seguir as 5 competências. Primeiro, atendendo à língua padrão. Segundo, com relação à abordagem do tema foi ampla, ele buscou uma contextualização lá em outra área do conhecimento na história e ele trouxe outros pensadores também para elaborar o seu argumento e convencer-nos do ponto de vista a que ele se propôs dissertar. E o interessante é que a proposta de intervenção feita, ela dialoga perfeitamente tanto com o ponto de vista, a tese, como com os argumentos apresentados. Bem, é isso aí. Professora, que texto bom, hein? Que texto bacana. Tá na hora de fazer mais uma pausa na nossa aula de redação, né? Mas ó, depois do intervalo a gente volta com tarefa de casa, é isso? Isso. Combinado, até Fica lá. aí.